No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteiras a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto de 2017. Começamos bem a semana. Ontem o Corinthians venceu pelo Campeonato Estadual Sub-20 de Futsal pela a segunda rodada. O Corinthians que foi até Santo André e venceu o 1º de maio por 7-3. Uma grande vitória, fora de casa, que estabelece a primeira colocação do time Sub-20 de Futsal. Os gols foram marcados por Cris, Antoniazzi, Igor, que marcou 2, Mota, Cleison e Alan. 7-3, Corinthians venceu o 1º de maio Santo André, ontem à noite em Santo André. Primeira partida, o Corinthians venceu o Juventude Armênia, Elite Taquerense, por 8-0 no Parque São Jorge na primeira rodada. Então, o Corinthians lidera o estadual Sub-20 de Futsal. Como também as meninas que venceram ontem a Ponte Preta por 1-0. Gol da Bianca Brasil aos 15 minutos do primeiro tempo. Gol de pênalti. O Corinthians venceu a Ponte Preta lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, por um placar de 1-0 e assume a liderança do grupo 4 com 7 pontos. O Corinthians que nessa segunda fase disputa no grupo com a Ferroviária, a Ponte Preta e a Portuguesa. Mais uma vitória das meninas que estabelece aí a liderança do grupo 4 nessa segunda fase do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Hoje, no Voz Mosqueteira, a gente estará recordando e trazendo a saga do Paulista de 1977. A gente, na última saga, a gente falou da vitória do Corinthians sobre o América em São José do Rio Preto. Uma vitória que trouxe a tranquilidade para o Corinthians após a derrota para o Palmeiras e uma vitória mínima, jogando muito mal contra o Marília. O Brandão fez algumas modificações nessas duas partidas, mas essencialmente fez uma modificação maior para esse confronto contra o América. E o resultado, a vitória contra o América, fez que o grupo ficasse um pouco mais tranquilo depois da pressão acontecida contra principalmente a derrota para o Palmeiras. E aí o grupo começou a trabalhar um pouco melhor essa semana, que era uma semana diferente para o Corinthians que estaria disputando um quadrangular, um torneio internacional, com o Palmeiras, com o Santos e o Atlético de Madrid no Morumbi. Então a semana começa bem, porque era a paz que a diretoria queria com os jogadores, principalmente com o time, a vitória novamente, porque o interesse maior era justamente esse torneio e a arrecadação dele, Então, além de tudo, se visava muito essa questão financeira, como também a oportunidade de ser campeão. Então, essa semana, após essa vitória contra o América, se falava muito sobre a vitória do Corinthians nesse torneio quadrangular internacional. Qualquer torneio que o Corinthians disputava nesse período era encarado como um objetivo de conquista, de ser campeão, e esse não ficaria para trás, Toda o ímpeto agora era não só a questão financeira, mas também ter um título, campeão desse torneio, e um torneio internacional, ser campeão sobre a expectativa era ser campeão sobre o Palmeiras, vingando inclusive a derrota no Campeonato Paulista, ou ser campeão em cima do Atlético de Madrid. Aí sim, uma projeção internacional do Corinthians vencendo um time de fora. Essa expectativa toda
trazida com esse torneio era para não só arrecadação, mas, como comentei, sobre um título. E dificilmente vinha um time europeu jogar no Brasil. Então, o que se queria colocar, inclusive, para a torcida, já que o torneio seria disputado em rodada dupla, né? Então, tanto a torcida do Santos, do Palmeiras e do Corinthians estariam lado a lado torcendo pelos seus clubes. Essa maneira diferente que queria trazer para os torcedores, né, para torcer, né, sem uma rivalidade muito grande, né? Então a convivência, inclusive nessa rodada dupla, né, justamente para trazer uma paz, uma convivência, né? A rivalidade das torcidas eram muito grandes, né? Ainda mais nesse período de 77, onde começou a se dividir as torcidas, né? Até 74, início de 75 não se dividia a torcida. Agora, né, nesse período, né, a torcida estava se adaptando a se separar, né? E antes era tudo junto. Antes você assistia o jogo, né, sem a separação das torcidas. Portanto, essa semana de expectativa do torneio, de uma boa apresentação contra o América, né, alguns jogadores que entraram e deram resultados, então se dividiu um pouco, né, as atenções no Corinthians, né, e esqueceu um pouco assim do Campeonato Paulista e se voltou para esse torneio. Dentro de campo, o Brandão, né, preparava o time para esse torneio também com uma expectativa positiva de rendimento do time e ficou muito satisfeito com as atuações contra o América. Do Russo, que entrou, né, no lugar do Givanildo, do Adãozinho, que correspondeu bem, do Geraldo, que renovou o contrato, né, e além do Darcy, que entrou na lateral direita, no lugar do Zé Maria, que estava suspenso, um lateral improvisado, né, e o Brandão comentou, né, houve falhas, mas a vontade, a força de vontade do grupo na superação, né, fez com que o Corinthians vencesse essa partida e trouxe um pouco mais de ânimo para disputar esse quadrangular. E o Brandão mesmo colocando que a grande expectativa era a volta até do Zé Maria para jogar, né, nesse quadrangular, já que o Zé Maria não jogou, né, como eu comentei, estava suspenso contra o América. Então talvez a única modificação, né, que se fizesse para jogar esse quadrangular nesse início de semana, o Brandão falou que era o retorno do Zé Maria. Então assim disse o Brandão nessa reapresentação do time após a vitória contra o América. O Zé retorna porque não se discute a sua condição de titular, mas o Darcy esteve muito bem na lateral, mostrando que pode ser aproveitado ali outras vezes, em emergências, sem qualquer risco. Então, o que o Brandão queria era justamente ter jogadores em condições para estar entrando, né, e sendo bem aproveitados dentro de campo, principalmente na questão de vontade, de tática, né, da tática do Brandão. A disciplina tática é muito difícil você implantar no jogador, né, nesse período, né? A gente tem que ter hoje o jogador ele estuda, né, muito, né, a tática do jogo. Naquela época, de certa forma, o futebol era assim, entra em campo e joga, né? Era a mentalidade do jogador, né? Eu preciso entrar em campo e jogar. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então existia uma cultura diferente, né? O futebol era diferente, né? O jogador ele entrava em campo e queria mostrar o que ele tinha de melhor, né? Então, quando se colocava uma tática, às vezes, né, o jogador não se adaptava, né? Não queria aquilo, né? Queria jogar o futebol, né? Simplesmente. É uma situação diferente que a gente vê hoje, né? Que às vezes o jogador hoje é muito mais tática do que técnica e físico, né? Principalmente hoje. Antes era mais a técnica e não tanto a tática. São épocas diferentes, né?
Mas são situações que a gente vem comentando aqui, até mesmo recordando esse capítulo do Corinthians, dessa grande conquista de 77, também até falando um pouco sobre o que era o futebol na época, né? Até mesmo para se entender um pouco mais tudo que aconteceu, o que envolvia o futebol na época, não só dentro de campo, mas também fora de campo, a questão política, né? A gente hoje vai ter um capítulo falando muito sobre essa questão, do extra-campo. Na segunda-feira, a representação, do time, principalmente os jogadores que não jogaram, fizeram o treinamento com o João Avelino, auxiliar técnico do Brandão, também com o José Teixeira, o preparador físico. Então teve um treino à tarde, com o Romeu, que não jogou, os jogadores que não jogaram, o Romeu, o Zé Maria, o Zé Eduardo, que estava voltando da cirurgia, que ele fez no rosto, o Basílio, que também estava suspenso, nessa partida e não atuou contra o América, o Givanildo, que estava insatisfeito e foi uma semana decisiva para ele também no Corinthians, o Jairo, que acabou saindo também, que perdeu a titularidade do Tobias, e juntamente com o Tobias, que jogou, e o Adãozinho, que sentiu câimbras durante a partida contra o América e acabou saindo, sendo substituído, mas fez uma boa atuação também. Então o Zé Teixeira fez esse trabalho já na segunda-feira, após a partida contra o América. Essa segunda-feira foi no dia 1º de agosto, e o Zé Teixeira ressaltou que a equipe, de certa forma, correspondeu bem, já que jogou sobre um forte calor em São José do Rio Preto, entre 37 e 38 graus, durante a partida. Então, muito calor, e os jogadores, de certa forma, renderam bem. O Adãozinho e o Vaguinho, que foram substituídos, O Vaguinho, no fato de ter ficado uma semana fora, voltou aos poucos, jogou entrou no segundo tempo contra o Marília e não conseguiu jogar o tempo todo, contra o América, porque cansou, E o Adãozinho também, que de certa forma não vinha jogando, voltou de contusão, estava meio que encostado, no tempo do Duque. Esse até a gente vai estar comentando aqui sobre esse período que o Adãozinho ficou parado, com o técnico Duque, e o quanto que o Brandão foi fundamental para a volta do Adãozinho. Então o Adãozinho também estava muito feliz sobre essa partida, contra o América, que ele correspondeu bem, mas não conseguiu jogar ela totalmente, justamente pela questão física, que ele ainda vinha se recuperando. O João Avelino salientou, assim como o Brandão, sobre a atuação do Russo. O Russo, que foi muito rápido, na destruição, no apoio ao ataque, e ressaltou os passes longos do Adãozinho, a habilidade, do Adãozinho para fazer lançamentos, Isso acabava sendo muito explorado, o Adãozinho. E a movimentação do Geraldo também no ataque, a atuação do Geraldo. Então o João Avelino também ressaltou, os jogadores, além, claro, do Vaguinho, que fez o gol, e contra o América, aliás, contra o Marília, o gol da vitória. Ele entrou no segundo tempo e fez o gol, e acabou fazendo um gol também contra o América, fundamental, para o time conquistar essa vitória contra o América e trazer essa paz, então o Corinthians vivia em busca dessa tranquilidade para poder dar continuidade nos seus trabalhos no dia a dia, administrar os jogadores, administrar a torcida, a pressão da imprensa, a pressão da oposição também, E o João Avelino, comentando sobre a atuação desses jogadores, comentou e falou, à imprensa. O descanso lhe fez muito bem, falando sobre o Vaguinho, Ele voltou ao time muito mais descontraído e sem aquela psicose do gol. Já não perde quando comete um erro, Então, eu acho que o Vaguinho estava sendo muito pressionado por ele mesmo, inclusive, por estar participando dos gols. O Vaguinho era um ponta direita, jogava na ponta direita,
ele sempre ressalta que o negócio dele era atacar. Ele não gostava nem de voltar para a marcação. Então o negócio dele era tentar fazer a jogada e, se possível, fazer o gol. Era um atacante nato, né? Então essa questão da tática, né? Às vezes entrava em choque, como o Vaguinho entrava em choque com o Brandão, porque o Vaguinho queria atacar só, né? E às vezes o Brandão falava para ele voltar e marcar o lateral esquerdo. Isso ele não gostava. Então esse choque às vezes ocorria, né? Porque o jogador queria entrar em campo e fazer aquilo que ele fazia de melhor, né? No caso, o Vaguinho sabia que o que era melhor que ele podia render para o time era justamente no ataque, né? E ele não gostava muito dessa volta, né? Voltar para marcar o lateral, né? O Adãozinho também muito feliz, né? Por ter tido essa oportunidade de voltar nova para o time, né? Adãozinho, que era prata da casa, estava com problemas tanto físico como também de contusão, certamente encostado no time, fez essa partida e falou, né, também para a imprensa sobre a sua atuação. Pedi substituição porque senti câimbras. Naquele calor não foi fácil correr, principalmente para mim, que fiquei tanto tempo fora de jogo. No ano passado, disputei 3 partidas. A última ainda foi no Campeonato Paulista. Passei o brasileiro inteiro sem jogar. E agora em 77 só fiz aqueles 15 minutos finais contra o Paulista. Mas perdi 8 quilos nos treinos com seu Brandão e o professor, no caso o professor Teixeira. De 80 quilos ele passou para 72 quilos. E não vou parar com a dureza. Quero segurar esta oportunidade de qualquer maneira. Então, essas foram as palavras felizes, né, do Adãozinho, que conseguiu voltar ao time. O Adãozinho que, só para você ter uma ideia, quando o Rivelino saiu, a expectativa era que o Adãozinho assumisse a camisa 10 do Corinthians, pela categoria, pela condição técnica que o Adãozinho tinha. Só a questão física, né, que ele não conseguia, às vezes, manter, né? Acabava perdendo a condição física pela briga, pelo peso, né? E essa era a condição do Adãozinho, que estava feliz em voltar. O Zé Eduardo, que treinou nessa segunda-feira, também era fisicamente, né? Estava aguardando outros exames para poder voltar aos treinamentos com bola. Então era mais uma opção aí para o Brandão, quando ele conseguisse se recuperar totalmente da cirurgia que ele fez no rosto após aquela cabeçada que ele acabou sofrendo no gol da Portuguesa, na derrota contra a Portuguesa por 1-0. Então, nessa segunda-feira, né, muito agitada no Corinthians, né, e os preparativos já eram para esse torneio, né? Esse torneio, só para se ter uma ideia, né, o Corinthians, que estava negociando juntamente com o Palmeiras sobre esse torneio, o Corinthians esperava um bom retorno financeiro, né? O Corinthians, que inclusive na negociação da divisão do quanto que o torneio estaria rendendo, né, teria uma maior parte, inclusive, né? Então mais ou menos ficou acertado, né, que, por exemplo, o Santos, que era o convidado, estaria recebendo 250 mil cruzeiros para estar jogando essas 2 partidas. O Atlético de Madrid estaria recebendo 750 mil, né? Aí, tirando as despesas, né, do aluguel do Morumbi, despesa com arbitragem e tudo mais, né, desse líquido que sobrasse, né, da arrecadação dessas 4 partidas, no caso, né, desse torneio, 60% ficaria com o Corinthians e 40% ficaria com o Palmeiras. Então a expectativa dessas 2 partidas nesse início de semana era que as arrecadações dessas 2 partidas chegassem a 5 milhões de cruzeiros. E com essa arrecadação nessas 2 partidas, só o Corinthians receberia em torno de 2 milhões. Então, muita coisa envolvida, né, nesse torneio, né? Não só a expectativa de ser campeão, mas também na questão de receber, né,
um valor das rendas, e a gente lembra, né, que os clubes na época dependiam muito, né, da arrecadação das rendas, e a expectativa de receber 2 milhões de cruzeiros nessas 2 rodadas, né, nesse torneio era excelente. Então o Corinthians, nesse início de semana, se preparava para esse torneio dentro de campo. Agora, fora de campo, a gente tem que lembrar, né, que depois daquele episódio, né, da discussão sobre o Brandão, mesmo na realidade foi depois do jogo contra o Marília, que o Corinthians não atuou bem, venceu, mas não atuou bem. O Brandão sugeriu ao Vicente Matheus que contratasse 2 jogadores. Só relembrando, né, que a gente já falou sobre essa questão. A pretensão do Brandão, né, era o Falcão ou o Caçapava, né? Então ele queria um dos 2 justamente para compor o meio de campo, sabendo que o Givanildo estava desgostoso, né? Então estava pretendendo inclusive sair, como a gente vai estar comentando também, né, sobre a sua saída. Então o Brandão pediu esses 2 jogadores e o Vicente Matheus respondeu que seria quase que impossível, né, porque esses 2 jogadores teriam sido já cogitados pelo Brandão, pelo Vicente Matheus, quer dizer, e a diretoria do Internacional colocou que os 2 jogadores não estariam sendo negociados, né? Então isso gerou um tumulto, né, de certa forma, dentro do Parque São Jorge, porque um dos sócios, né, o Bernardo Goldfarb, né, colocou que se quisesse ele estaria indo lá, né, em Porto Alegre fazendo negócio. Então o Vicente Matheus colocou que a intenção do Internacional era não fazer a negociação desses 2 jogadores, né, em resposta ao pedido do Brandão. E de certa forma, né, o Bernardo Goldfarb colocou essa questão que se ele pudesse, se ele quisesse, com autorização, claro, do Vicente Matheus, ele estaria indo lá pela influência que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, né, do pessoal lá do Internacional, ele poderia mediar essa contratação desses 2 jogadores. Daí o vice-presidente, né, de futebol, o irmão do Vicente Matheus, Isidoro Matheus, como até comentei aqui semana passada, ele colocou que no caso, né, o sócio, né, o Bernardo Goldfarb, era um bicão, né, que estava se interferindo numa situação que ele não deveria. Então isso gerou um certo atrito, né, entre tanto o Vicente Matheus, o Isidoro Matheus, e o Bernardo Goldfarb, né? Então, para responder essa ofensa, de certa forma, né, ele foi taxado como bicão, né? O Goldfarb, ele lançou uma nota, né, no jornal da época respondendo essa ofensa, né, que acabou recebendo do Isidoro Matheus uma nota, uma publicidade, né, no caso, num dos jornais aqui de São Paulo. E essa nota tinha o título da seguinte maneira, eu vou ler, né, essa nota. Para os Matheus, o Corinthians não precisa da ajuda de ninguém, nem dos sócios, né? Então, esse era o título da nota publicada no jornal. No momento em que a torcida corintiana comemora a importante vitória do nosso time de futebol sobre o América, julgo oportuno esclarecer à imprensa e ao público de São Paulo os episódios que envolveram meu nome em minha condição de associado do Esporte Clube Corinthians Paulista. O irmão do presidente do clube, vice-presidente de futebol, denunciou minha atuação no caso do interesse pelos jogadores Caçapava e Falcão do Internacional de Porto Alegre, como uma intromissão indevida, uma atitude de bicão. Esqueceu-se ele, porém, de um promenor bastante simples e de uma lógica fundamental. Como simples associado, entre aspas,
como ele foi taxado, né? Formam no quadro que fornece a razão de existir do Esporte Clube Corinthians Paulista. Da mesma forma que a enorme massa de torcedores. A diretoria, na verdade, nada mais é que uma delegação desses associados, através de sua representação no Conselho Deliberativo. Assim, como corintiano e associado, e diante das insolúveis dificuldades enfrentadas por nossa equipe de futebol para alcançar a estabilidade técnica que a condução a condução ao título tão almejado, me sinto no dever de dar uma contribuição pessoal em favor do Corinthians, como, de resto, já fizera antes, sem por isso ter sido criticado ou ofendido. É claro que nas ocasiões anteriores isso interessava politicamente ao senhor Matheus. Refiro-me às contratações de Givanildo e Neca, conduzidas por nós em Recife e em Porto Alegre, antes do início do Campeonato Nacional de 1976. Na época, o Corinthians vinha de um penúltimo lugar no Campeonato Paulista. A torcida gritava nos estádios: ora, 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 Matheus vai embora. O senhor Matheus bateu à minha porta e tais contratações contaram inclusive com o meu aval. Então, eu não era um bicão, Então, na época, o Godfab colocou, que na época ele não era um bicão, Revelando há poucos dias o interesse do clube pelos jogadores gaúchos citados, que reforçaria a equipe no turno decisivo do Campeonato Paulista, apresentei-me ao senhor Vicente Matheus, oferecendo-lhe as facilidades de meu relacionamento pessoal e até mesmo minha contribuição financeira para a concretização das aspirações da diretoria. Não vejo como isso possa induzir a uma qualificação de bicão. Apenas não posso me manter omisso quando vejo o time pelo qual torço tropeçando repetidamente, enquanto os responsáveis por sua condução mantêm-se calmamente sentados no banco de reserva. Não vejo ainda por que haveria o Corinthians de se transformar no feudo dos irmãos Matheus. Eles que acomodam-se em suas cadeiras de diretores, procedidos por pouco honrosas referências. Na presidência, temos o senhor Vicente sustentando-se em recursos anti-estatutários, e parece que todos se conformam com tal situação. Na vice-presidência de futebol, vemos o senhor Isidoro, um homem que traiu o próprio movimento de oposição que o apoiava como candidato à presidência nas últimas eleições do Corinthians do Conselho Deliberativo, em troca do cargo que hoje ocupa, oferecido por aquele que apresentava como seu maior rival político, o próprio Vicente Matheus, seu irmão. E chamo isso pacificação? Quando, na realidade, a menor possibilidade de colaboração por parte de um simples associado, entre aspas, sem tal estardalhaço, e revela a linguagem pouco nobre deste homem a quem o futebol do Corinthians está entregue. O associado Bernardo Goldfarb, menos ofendido pelas palavras do senhor Isidoro, de quem se espera atitudes mais objetivas que estas em favor do time, sente a necessidade de esclarecer estes fatos à imprensa e ao público, e publicamente coloca-se à disposição da direção do Corinthians para contribuir, inclusive em espécie, para a aquisição dos passes dos jogadores Caçapava e Falcão do Internacional. Porque em outras oportunidades também contribuiu.
foi o realizador da compra de Zé Maria Portuguesa, hoje o nosso único convocado para a seleção brasileira. Realizou a transferência do centroavante Flávio, um dos maiores goleadores da história do clube. Infelizmente, ainda hoje é necessário vir à imprensa para uma defesa a qual deveria estar aberto o nosso Conselho Deliberativo. Até mesmo porque trata-se de um de seus membros e de um ex-diretor que participou de não apenas uma gestão, mas exatamente desde a vitória ilegal do Sr. Vicente Mateus à presidência do Conselho, não o convoca para debater as necessidades do clube. Agradeço à imprensa pela receptividade que as nossas tentativas de oferecer verdadeiros craques ao nosso clube tiveram. E sinto como seus representantes devem se sentir, que os homens como o vice-presidente de futebol do Corinthians julguem que ela deva ser porta-voz de linguagem vulgar e de interesses pessoais mesquinhos, que pretensamente foram ofendidos. A mim, como creio, aconteça no seio da imprensa de São Paulo. Só interessa o bem do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então essa foi a publicação do Bernardo Goldfarb no dia 1º de agosto de 1977, em resposta às ofensas, de certa forma, do Isidoro Mateus, que o taxou como bicão, quando ele se colocou à disposição, para ajudar na contratação do Falcão e do Caçapava. Então, esse era o ambiente que acontecia, que ocorria no Corinthians nessa época, no segundo turno, em busca dessa conquista do segundo turno do Campeonato Paulista. Fora de campo, a situação fervia, Então, o Corinthians tinha o Campeonato Paulista, agora tinha esse quadrangular, essas questões aí fora, dos gramados, jogadores insatisfeitos, alguns jogadores tendo oportunidade, outros voltando de contusão. Então era muito difícil administrar tudo essas questões. Então o Brandão tentava o possível e o impossível dentro de campo, colocar os melhores jogadores em condições de buscar a vitória. Esse torneio, de certa forma, era uma expectativa até de ter uma conquista aí, para quebrar um pouco essa pressão que o Corinthians acabava recebendo sobre o não ser campeão. Então o Corinthians, que acabou essa rodada contra o América, em primeiro colocado, ainda se manteve na primeira colocação do grupo C com 23 pontos, e segundo colocado a Ponte Preta com 20 pontos, o Juventus em terceiro com 18, o 15 Jaú com 12 e a Portuguesa Santista com 3 pontos. O Corinthians, que disputou contra o América essa última partida, e o América almejava também chegar numa boa colocação, o primeiro colocado do grupo B. Uma vitória colocaria ele numa boa condição nesse grupo B. Então o Corinthians, que liderava não só o grupo C, mas também liderava o quadro de rendas, até essa rodada, com 29.558.280 cruzeiros. O segundo colocado era o Palmeiras, com 18.862.920 cruzeiros. Então, de certa forma, o Corinthians, só pela renda, provavelmente não seria alcançado mais, já estava classificado para essa terceira fase final do Campeonato Paulista. Mas o Brandão queria uma estabilidade dentro de campo, ser campeão desse segundo turno para começar essa fase decisiva com um ritmo melhor, não só se classificar pela questão da renda, E no índice técnico, o Corinthians era o segundo colocado, o primeiro colocado, o Palmeiras, com 59 pontos,
e o Corinthians em segundo junto com o São Paulo com 49 pontos. Então, pelo índice técnico também se classificava, né, o líder, né, do índice técnico para essa terceira fase decisiva do Campeonato Paulista de 77. Um pouco confusa, né? Mas, né, na época foi como se fosse quase que uma revolução aí em termos, né, de regulamento para campeonato, porque até pouco tempo, né, se disputava pontos corridos, né, do Campeonato Paulista, e houve essa modificação, né, a partir, se não me engano, de 73, que estabeleceu, né, um regulamento diferente de pontos corridos, e cada ano se fazia uma modificação para buscar o ideal, né? E esse ano aqui um pouco confuso, inclusive, nessa fase final se classificava aquele que tinha a liderança em renda, né? Então o objetivo também era justamente lucro, né? Não só na questão do futebol, mas também da arrecadação. E a semana segue, né, nesses preparativos para esse torneio, e o Corinthians lembra, né, uma das suas últimas conquistas foi o torneio em 1969, o torneio Costa do Sol, né, que foi realizado na Espanha, em Málaga, e o Corinthians ganhou esse torneio vencendo o Barcelona por 2-1. Foi isso que venceu a equipe de Málaga por 1-0 na primeira partida desse torneio, e venceu o Barcelona na final, né, com um jogo que durou 158 minutos, né? Então, aliás, 148 minutos. Teve o tempo normal, a prorrogação, e o Corinthians conseguiu vencer o Barcelona por 2-1, né? Na época, né, muito comemorado, né, esse torneio, porque o Corinthians já vivia um período de, no caso, 14 anos sem títulos, né? E esse torneio veio, né, para ser comemorado também. E a grande expectativa agora era justamente vencer esse torneio que estaria sendo disputado aqui no Brasil, né, para poder sentir um pouco o sabor, né, de ser campeão. Comentado sobre essa repercussão da publicação do Goldfarb na imprensa, o Vicente Matheus inicialmente não queria comentar sobre o que foi colocado, né, na imprensa, mas de certa forma acabou não resistindo, né, e acabou falando um pouco, né, sobre essa questão e falando sobre o Goldfarb. Ele disse que ajudou a comprar Zé Maria e Flávio. Pode ter dado uma sugestão, como qualquer um de vocês. Isso se referindo aos jornalistas. Também poderiam dar. Mas dinheiro ele não deu, não. Então, a primeira resposta do Brandão, não, do Matheus, a essa publicação aí em resposta, né, à taxação de Bicão, foi justamente essa, né, que ele o Goldfarb não contribuiu com dinheiro, mas a gente sabia que toda a concentração do Matheus estava se voltando justamente para esse torneio, né? Então ele não queria tumultuar o ambiente que estava bem, principalmente porque ele esperava que a torcida comparecesse, né, e lotasse o Morumbi nessas duas partidas, né, para que o Corinthians não só vencesse, né, conquistaria o título, mas também, né, tendo uma boa arrecadação. Então, o Corinthians, que começou bem a semana, né, teve esse tumulto aí, né, essa resposta do seu associado, mas fazia o possível para que chegasse, né, nesse torneio em condições. Uma outra situação que foi resolvida nessa semana que estava iniciando praticamente, mas bem agitada, foi a saída do Givanildo. O Givanildo acabou sendo negociado por Santa Cruz, né?
e voltou, né, por Santa Cruz depois de um ano. O Givanildo foi contratado por 2.500.000 cruzeiros e acabou sendo negociado, e o Corinthians acabou só nessa negociação perdendo 800.000, né, que acabou recebendo para devolver o Givanildo, no caso, para o Santa Cruz. Givanildo, que ficou muito abatido nesse ano, né, por ter sido dispensado da seleção brasileira. Ele voltou para o Corinthians, fazia uma atuação até discreta, né, de marcação, e ele reclamava muito, como a gente até comentou já, sobre essa questão de que ele atuando como um simples marcador, ele não aparecia no jogo, e com isso diminuía a oportunidade dele voltar para a seleção brasileira. Esse ano de 77, o Givanildo chegou a disputar 30 partidas, né, pelo Corinthians, sendo 6 pela Taça Libertadores e 24 pelo Campeonato Paulista. Então, de certa forma, ele está marcado na história por ter contribuído também em 24 partidas desse Campeonato Paulista de 1977. O Givanildo, a transação do Givanildo não foi tão assim, né, ruim, né, porque de certa forma o Brandão já não estava contente com ele. Isso a diretoria já sabia, né, e com isso não teve nenhuma dificuldade de fazer essa negociação. O Givanildo chegou a comentar, né, na sua despedida, sobre tudo o que estava acontecendo com ele, até mesmo a pressão que ele recebia aqui no Corinthians da torcida, né? Todos, né, faziam uma pressão sobre ele, inclusive da família dele. E ele disse, né, antes na sua despedida: imaginem que até minha mulher recebia críticas em casa dos vizinhos. De repente eu estava sendo atacado de todos os lados. Era um negócio chato. Givanildo não está dando pé. Vamos contratar Caçapava, Falcão. Para mim chega. O Santa Cruz vai me fazer bem. E ainda vou ganhar o mesmo que aqui. Então, o Givanildo, né, sofria muita, como todos os jogadores do Corinthians, sofria muita pressão na época, né? E isso acabava se estendendo até, né, na família, né? Então, infelizmente, né, isso acontecia, principalmente quando o jogador não correspondia dentro de campo. E a gente sabia que para o jogador ficar no banco na época era muito difícil, né? Então os jogadores não aceitavam o banco, porque no banco você não recebia o bicho, que era justamente aquilo que compunha o salário dos jogadores, né? Então o Givanildo se apresentou nesse dia 2 de agosto, né, no Parque São Jorge, para se despedir dos seus companheiros. Despediu, né, dos jogadores, da comissão técnica, né, e o Matheus falou sobre a sua saída também, né, sobre a venda do Givanildo de volta ao Santa Cruz. Foi uma decisão onde levei em conta o lado humano. Ele queria voltar para Recife. Eu aceitei. Givanildo não conseguiu se adaptar aqui. Também lá em Recife era uma vedete e por isso não conseguiu aguentar as críticas. O pior era que a mulher dele devia ter um aparelho onde gravava tudo de mal que falavam por aí. Então, o Matheus chegou até a comentar sobre essa questão, né? Que a esposa do Givanildo gravava todas as críticas que ele acabava recebendo, né? Então, acho que o jogador insatisfeito não adiantava manter no time. E o Brandão e o Vicente Matheus, né, sabendo disso, acabou liberando, até mesmo para não perder mais dinheiro. Sabia que o jogador ficaria encostado, com certeza ficaria desvalorizado, né? Cada rodada que ele não atuasse, ele estaria sendo mais, né, desvalorizado, e acabou não colocando nenhuma dificuldade nessa transação,
né, na venda do Givanildo para o Santa Cruz. Então, essa grande expectativa, né, se voltou agora nesse período, né, se voltou para esse quadrangular entre Corinthians, Santos, Palmeiras e Atlético de Madrid, que a gente estará comentando, né, também esse quadrangular na próxima saga do Corinthians no Paulista de 77. O Voz Mosqueteira fica por aqui, lembrando a todos que a partir das 22 horas tem o Timão Metal. Para quem gosta de metal e Corinthians, é um prato cheio, é o programa ideal, né? Timão Metal, o programa ideal para quem gosta de metal e Corinthians. A gente agradece mais uma vez a audiência. A gente volta amanhã já com a expectativa da partida Corinthians e Chapecoense a partir das 19h30 e, claro, com transmissão aqui da Rádio Coringão a partir das 19 horas. A gente vai trazer amanhã a expectativa dessa partida. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!